Obrigado, senhor Galvão. Apesar desse currículo, eu estou aqui meramente retribuindo, aqui em Jundiaí, eu estou retribuindo o que eu aprendi dos jundiaienses, né? Apesar da empresa, enfim, eu ter atuado aí, estar atuando desde 92 com marketing, o setor imobiliário entrou na minha carreira de uma forma relativamente recente, mas muito intensa. E foi Jundiaí, dentre tantas cidades no Brasil, foi Jundiaí que me catapultou para o setor imobiliário, né? Foi através de uma demanda de um cliente que a gente tinha, que tinha um capital, até é legal contar isso, ele tinha um capital, tinha alguns milhões lá guardados, e ele não sabia o que fazer. O que a gente vai produzir? Em que cidade? Para que público? A que valor? As principais perguntas de marketing ele não sabia responder. E aí o nosso estudo, depois de dezenas de cidades do interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Minas, no nosso estudo apontava Jundiaí como a cidade mais interessante para se investir. Eu comecei a vir para cá, eu ainda morava em São Paulo. De tanto vir para cá, comecei a gostar da cidade e, em determinado momento, me mudei, né? Hoje eu moro em Atibaia, mas a região de Jundiaí é a principal dentro dos nossos trabalhos de consultoria, né? Então, eu estou aqui apenas retribuindo um pouco do que vocês me ensinaram, né? Essa palestra, né, Oportunidades Imobiliárias no Aglomerado Urbano de Jundiaí, ela foi feita originalmente para empresários, terrenistas, né, incorporadores, mas a gente começou a olhar o conteúdo dela e falou, ela é perfeitamente cabível para corretores, até porque os corretores são microempresários, são autônomos, né? Empresários do seu próprio, administram o seu próprio negócio. A gente começou a olhar o conteúdo e falou, poxa, assim, é perfeitamente aplicável aos corretores, então por que não passar esse conteúdo, né? E até com algumas adaptações para os corretores da região. Então vamos lá. O primeiro ponto dessa palestra, aqui é só um resumo, tá, do que a gente vai falar ao longo desse nosso encontro. A gente vai abordar o conceito do déficit habitacional e dar uma olhadinha como é que ele está num cenário Brasil, tá? Vamos falar de um conceito novo, né? Uma coisa é falar do déficit, mas a gente vai falar de algo que vai além do déficit, que é o ranking do déficit habitacional. Ou seja, foi criada algum tipo de ordenação em cima desse déficit. É isso que a gente vai mostrar nesse estudo e, como o senhor Galvão comentou, nos traz surpresas, nos traz oportunidades em cidades onde a gente, a princípio, não nos chamaria tanto a atenção, né? A gente vai avaliar esse déficit, esse ranking, né, por faixas de renda. Porque há cidades em que a oportunidade ela é muito interessante numa faixa de renda mais baixa, há outras cidades em que as grandes oportunidades estão numa faixa de renda mais alta. Dentro do aglomerado urbano, a gente vai estudar as 7 cidades do aglomerado urbano, faixa a faixa de renda, tá? Muito importante, e eu já posso dizer isso desde já, a gente vai entender quais são os outros formadores da demanda imobiliária. Eu gosto de enfatizar, o déficit habitacional não é o mercado potencial. O déficit habitacional é o suprassumo, é a demanda mais premente, mas ela não é toda a demanda. Existem N outros fatores que geram demanda imobiliária. O déficit habitacional é um deles. O que avaliar antes de empreender? Então, algumas decisões que envolvem o setor imobiliário, decisões de negócio no setor imobiliário, não estão apenas relacionadas à demanda. Tem outros fatores que a gente também vai estudar nessa apresentação. Então, vamos lá. Conceito básico, né? O que é déficit habitacional? Para começar, o próprio conceito de déficit, ele se divide em 4 categorias, tá? Habitações precárias, vamos dar alguns exemplos, favelas, ocupações irregulares, né? Coabitação familiar, quando você tem, dentro de um mesmo local, vários agrupamentos familiares. Você pega alguns cômodos dessa casa e cede ou aluga para outras famílias. Quando você tem famílias convivendo no mesmo domicílio, mas parte desta família tem intenção de constituir, de ter um outro imóvel, né? De se estabelecer em outro local. Isso também é uma característica de coabitação familiar que gera déficit habitacional.
O terceiro, ônus excessivo com aluguel urbano. Esse é muito importante. Nós vamos ver participações percentuais do que é o ônus excessivo com aluguel urbano. É um dos maiores motivos de déficit habitacional, principalmente na nossa região. Tá? Só para trazer esse número, é quando a gente... O que é o ônus excessivo com aluguel urbano? Quando a gente gasta mais que 30% da nossa renda com aluguel. E adensamento excessivo de moradores em domicílios alugados. Né? Muita gente usufruindo de um mesmo domicílio. O cálculo é mais de 3 pessoas dormindo no mesmo quarto. Isso considera-se um adensamento excessivo. Eu comentei que na nossa região, a questão do ônus com aluguel é o principal motivo. Região Sudeste, tá? 63% do déficit habitacional na região Sudeste é devido ao ônus excessivo de aluguel. Ou seja, quando a gente coloca nas propagandas saia do aluguel, na região Sudeste esse é o principal motivo mesmo. Em outras regiões a coisa muda um pouco. Na região Norte é coabitação familiar. Na nossa região, a abordagem do saia do aluguel é bastante pertinente, porque é o maior motivo de déficit habitacional. Dando uma olhadinha no Brasil, as cores mais fortes vão indicar os maiores percentuais de déficit habitacional. As cores mais claras, percentuais menores. Vamos dar uma olhada. Percebam que a região Norte, a maior parte das cidades vão ter mais de 12% de déficit habitacional. O principal, né, geograficamente, a maior parte do Brasil, a gente está entre 7,5% e 10%. Na média, o Brasil hoje tem 9,3% de déficit habitacional, ou seja, do total de domicílios, 9,3% seria o equivalente a déficit, ou seja, precisaríamos completar em 9,3% a quantidade de domicílios no país. Em 2010, essa quantidade que eu acabei de falar equivaleria a quase 7 milhões de unidades. Com a atualização para 2015, tá? Esse aqui é um estudo da Fundação João Pinheiro. Com a atualização para 2015, a nossa necessidade é de 6 milhões e 200 mil unidades, arredondando. Ou seja, a gente conseguiu reduzir, em 5 anos, 755 mil unidades. Bem, quem trabalha no setor começa a achar estranho, né? Em 5 anos, a gente conseguiu reduzir só 755 mil unidades? Poxa, as incorporadoras produziram muito mais do que isso, de fato. As incorporadoras, em 5 anos, produziram mais de 4 milhões de unidades. Como é que a gente produz 4 milhões de unidades, 4.200, e reduz só em 755 mil unidades o déficit? Quando a gente relaciona um número com outro, é como se, para cada 5,5 unidades que a gente produziu no mercado, a gente só conseguiu reduzir em 1 unidade o déficit habitacional. Algo está estranho. O que acontece? Essa diferença de números entre o que se produz e o que se reduz de déficit, ela pode ser explicada por 2 motivos. O primeiro, nem tudo o que se produz realmente é para atender déficit. Isso a gente acabou de falar no começo da apresentação. Nem todo mundo que compra imóvel está inserido dentro de um conceito de déficit habitacional. Vamos dar um exemplo simples, né? Se um filho com 20 e poucos anos tem o seu próprio quarto, né? Mora na casa dos pais, tem o seu próprio quarto. Ele vai se casar com uma pessoa e ele se enquadra numa situação de déficit. Ele está dormindo sozinho no quarto, filho único. Ele se enquadra numa situação de déficit, a casa é dos pais, casa própria. É uma situação que não é déficit, mas ele vai casar e ele deseja um outro imóvel. Então, isso fomenta o mercado imobiliário e não é déficit. A outra situação, desses 4,2 milhões de unidades, a gente não está conseguindo produzir o suficiente para reduzir o déficit, efetivamente, porque uma boa parte desse déficit é formada de unidades habitacionais em que é difícil fechar a conta. São justamente aquelas unidades habitacionais para a base da pirâmide, a população que ganha de 0 a 3 salários mínimos.
É difícil produzir unidade habitacional para essa faixa de renda, requer investimento governamental. A gente sabe, e os números do programa Minha Casa Minha Vida apontam, né? O governo vem enfrentando dificuldades fiscais enormes nos últimos anos. Eles não têm mais condições de promover investimentos, subsídios, para essa faixa de 0 a 3 salários. Então, tem duas situações que explicam essa diferença. Uma, a gente produz unidades para quem não está no déficit. E outra, a gente não consegue produzir unidades para boa parte de quem está no déficit, especialmente na base da pirâmide, 0 a 3 salários mínimos. Vamos falar do conceito do ranking, né? O que é o ranking do déficit habitacional? O ranking do déficit habitacional é a posição de uma cidade, né, dentre todas as cidades do estudo que a gente fez. Vamos trazer num caso prático. A gente fez um estudo com as 645 cidades do estado de São Paulo. E a gente colocou nesse ranking, numa ordem de quem tem percentualmente mais déficit para quem tem percentualmente menos déficit. A gente colocou isso em ordem, né, do maior para o menor. As primeiras colocações mostram cidades que têm um alto déficit habitacional. As últimas, menores déficits habitacionais. Colocamos isso no ranking. Tá? Por que é um olhar novo isso? Porque, em geral, quando se fala de déficit, a gente fala muito em termos quantitativos. Quantas centenas de milhares de unidades faltam em São Paulo, faltam em Campinas, faltam em Guarulhos, que são as cidades de maior população. São elas que vão ter, em números absolutos, os maiores déficits. Isso é natural, tamanho da população. Aqui, a gente não vai falar em termos quantitativos, a gente vai falar em termos relativos, ou seja, percentualmente. É aí que a gente começa a identificar oportunidades em muitas cidades que não estavam no nosso radar, né? Não nos chamavam tanto a atenção, porque a gente achava, muito pequenininha, cidade média, não, vamos explorar só as grandes. Claro que a gente não está aqui querendo dizer que não se deve explorar as grandes cidades, de forma alguma. A experiência, inclusive, no tempo da crise, mostrou que foram as grandes cidades que continuaram a movimentar o mercado imobiliário, porque havia tanta gente que, mesmo com crise, continuava tendo bons compradores para todos os produtos. São Paulo capital é um exemplo disso. São Paulo capital se descolou da crise imobiliária que o Brasil teve, e há alguns meses atrás ela estava representando 35% das vendas do país inteiro. Uma cidade, né? Então ela já se descolou e está tendo um desempenho até melhor que a maioria das cidades brasileiras. Então não se deve desprezar cidades de grande porte. O que nós queremos mostrar nesse ranking é: aproveitem oportunidades em cidades de pequeno e médio porte. Nesse ranking, pessoal, a gente fez vamos dizer, uma simbologia aqui. A gente criou vários ícones que representam faixas de renda. Primeiro é o total, né? Ou seja, todos os tipos de renda. A gente coloca cores, onde as cidades no chamado top 10%, o que é o top 10%? Então, você colocando as cidades numa ordem do maior déficit para o menor déficit, de 645 cidades do estado de São Paulo, o top 10% seriam as 64 cidades com maior déficit. Depois isso vai, vamos dizer, reduzindo até chegar nas últimas colocações. Então, o top 10% são as principais, as primeiras colocações, as posições de maior destaque no ranking. Depois vem o top 25 em verde, que também é uma posição muito boa. O top 50 em cinza é a primeira metade. É uma posição boa. Aí as últimas, laranja, top 75 e vermelho, top 100, últimas colocações, já não são posições de destaque, né? Fizemos esse ranking para todas as faixas de renda, e depois esse mesmo ranking quebrando por faixa de renda. 0 a 3 salários mínimos, 3 a 5, 5 a 10 e mais de 10. Fizemos esse estudo para o estado de São Paulo, né? E a gente percebeu que ele trazia dois benefícios, né? Permitia analisar de forma preliminar, é importante essa palavra, preliminar. Não podemos decidir por investir numa cidade, ou, no caso do corretor imobiliário, vou focar agora em imóveis dessa cidade. Não dá para dizer isso apenas
com o estudo do déficit. O estudo do déficit é como se fosse uma primeira camada de informação. É aquela assim, deixa eu fazer a primeira peneirada, a primeira triagem. Tá? Há diversos casos, a nossa experiência mostra isso, de cidades que, em tese, vão ter um grande percentual de déficit, mas não necessariamente tiveram bons desempenhos imobiliários. Não precisamos ir longe. Jundiaí é um exemplo disso. Jundiaí é uma das cidades com a maior participação de classe média do país. Quando a gente quebra 0 a 3, 3 a 5, 5 a 10 mais de 10, o 5 a 10 e o mais de 10 são classes sociais que colocam Jundiaí dentre as que possuem a maior classe média do Brasil, em números percentuais. Agora, quem é do setor sabe. Quando bateu a crise forte em 2015, quem é que saiu do mercado e falou, opa, eu não vou mais fazer investimentos, eu vou parar, eu vou dar um tempo. Quem fez isso foi a classe média. Poucos casos de empreendimento de médio e alto padrão continuaram bem-sucedidos. A maioria teve situações muito difíceis de redução de velocidade de vendas. Então, o potencial havia, mas, na prática, o mercado parou. Então, o que eu quero dizer? Vamos usar o estudo do déficit como essa primeira peneira, essa primeira camada de informação, mas sem perder de vista o que a gente precisa analisar de desempenho efetivo do mercado. A gente fez esse estudo para o Brasil inteiro, mas vamos dar foco no nosso estado e no aglomerado urbano de Jundiaí. A gente fez esse estudo para o estado de São Paulo, o top 10% no estado, depois o top 25%. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é só um conjunto, é um quadro com as informações das 10 cidades no estado de São Paulo com as melhores colocações em ranking de déficit habitacional total, ou seja, todas as faixas de renda. Aparecem cidades que a gente nunca ouviu falar, né? Cidades pequenas, algumas delas eu até conheço porque já passei lá perto, cidades aqui no Vale do Ribeira, né? Algumas cidades, né, de litoral, Guarujá, São Vicente, Cubatão, ou seja, 3 cidades aqui de Baixada Santista, outras cidades de litoral, e olha só quem aparece na 9ª posição, de 645 cidades, na 9ª posição, Louveira, com 12,3% de déficit. Então, nós já temos, no ranking do déficit habitacional total do estado de São Paulo, uma cidade do nosso aglomerado urbano de Jundiaí, nas 10 primeiras colocações. Não se preocupem, essa apresentação vai estar sendo gravada, então, quem quiser depois olhar com mais detalhes, vai poder ter acesso ao vídeo, né, e dar o pause no vídeo para olhar as colocações, fiquem tranquilos. Tá? Seguindo com 0 a 3 salários, é o próximo ranking, 0 a 3 salários. Santos, Baixada Santista, ABC. Olha quem aparece, de novo, Louveira. Ela não aparecia em 9º no ranking geral, no 0 a 3, ela aparece em 5º lugar. Surgindo o empreendimento Minha Casa e Minha Vida para 0 a 3 salários em Louveira, está aí uma grande oportunidade. Não vai ser fácil, né? Geralmente, quando aparecem empreendimentos da prefeitura, em pequena quantidade, né? Sabe qual é o Minha Casa e Minha Vida que mais se desenvolve no país hoje? Faixas 1,5 e 2. É o público do 3 a 5 salários. Não estou criando do nada esse número. Se a gente olhar os números do Minha Casa e Minha Vida, essa faixa, 1,5 está entre, né, a 1 e a 2, mas são todas demandas de mercado, não é o governo que está lá subsidiando e depois cobrando mensalidades. Não, aí já é demanda de mercado, né, o público tem que comprar. 85% hoje das contratações de Minha Casa e Minha Vida são dessa faixa, para esse pessoal de 3 a 5 salários. Não é nem a faixa 3 e nem a faixa 1. Falando do 3 a 5, vamos ver o que tem aqui na nossa região. Nas 10 primeiras posições, nenhuma, mas não significa que não tenhamos ainda no top 10, né? Porque são 10 posições, lembrando que o top 10% seriam 64 cidades. Então, aqui é o creme de la creme, né? O top do top. Esse estudo continua para todas as faixas, chegando a mais de 10. Agora, vamos olhar, antes de olhar o aglomerado urbano, só uma informação. Se vocês quiserem ampliar
as cidades que vocês atuam como corretores imobiliários e se perguntarem, poxa, se eu for seguir esse negócio aí do estudo do ranking, será que eu vou virar um andarilho, um caixeiro viajante, eu vou ter que viajar o estado de São Paulo inteiro para conseguir vender, aproveitar essas oportunidades? Temos aqui uma boa notícia, né? Talvez não se precise viajar tanto. Por quê? A gente fez um estudo para identificar quantas cidades representam 80% do déficit habitacional em nosso estado. Que bom que não são muitas cidades. Quando a gente olha do déficit total, 13% das cidades representariam 80% do déficit. Então, entre 80 e 90 cidades do estado vão trazer 80% do déficit. Isso é uma boa notícia. Só no mais de 10 é que é um pouco mais pulverizado, porque é um sinal da riqueza do estado de São Paulo. Aqui acho que vale passar o vídeo, né? O que a gente vai fazer? É um vídeo rápido que vai mostrar das 7 cidades do aglomerado urbano de Jundiaí, Cabreúva, Itupeva, Louveira, Jundiaí, Várzea, Campo Limpo e Jarinu. Aglomerado urbano são essas, tá? Ah, mas, poxa, e a vizinha Itatiba? E a vizinha Cajamar? Geograficamente, seriam cidades vizinhas, mas do ponto de vista de divisão da administração urbana, elas estão em outras regiões, né? Itatiba já como região metropolitana de Campinas, Cajamar como região metropolitana de São Paulo. Então, são vizinhas, mas do ponto de vista de administração pública, são essas 7. Né? Quando a gente olha o ranking do déficit habitacional total, nós temos aqui as 7 cidades do aglomerado urbano de Jundiaí em suas respectivas posições em todo o estado de São Paulo. Quem que aparecia lá em primeiro? Louveira, na 9ª colocação de 645 cidades. Quem aparecia em segundo? Cabreúva. Cabreúva vai começar agora, tem alguns lançamentos, né? Loteamentos. Né? O que a gente percebe? Que ela tem uma posição de destaque de 645 cidades, ela está na posição 22, em déficit habitacional. Itupeva, na posição 56. Nós temos 3 cidades no top 10% de todo o estado de São Paulo, em déficit habitacional total. Várzea também numa posição muito boa, está no top 25%, na posição específica 145. Aí depois temos as outras 3 cidades que restam do aglomerado urbano no top 50%, na primeira metade. Ou seja, as 7 cidades do aglomerado urbano de Jundiaí estão em boas posições de déficit habitacional. Algumas mais, Louveira, Cabreúva e Itupeva, e várias, acho que vale incluir, e outras um pouquinho mais atrás, mas ainda em boas posições, Campo Limpo, Jarinu e Jundiaí. Isso déficit habitacional total. Quando a gente vai olhar 0 a 3, salários mínimos, Louveira e Itupeva, em destaque, Cabreúva, Jundiaí, ou seja, já estamos falando aqui de uma cidade de um porte considerável, também numa posição, top 25% é uma posição a se destacar também, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jarinu. Todas as cidades ainda na primeira metade, sendo as 2 primeiras cidades no top 10%, 4 cidades no top 25% e Jarinu no top 50%. Então, no 0 a 3, todas as cidades se destacando. Já no 3 a 5, começa a misturar um pouco as posições. Cabreúva ganha vamos dizer, a primeira colocação dentre as 7 cidades, no geral no estado é 14º, depois Louveira, Várzea e Itupeva. Jundiaí já fica um pouco mais atrás, no top 75%, já está em laranja, na posição 384. Ah, então não vou produzir empreendimento de 3 a 5. Calma, não é isso. Se produzir empreendimento para 3 a 5 salários, vai vender. Vai vender, fiquem tranquilos. Tá? O que a gente quer dizer? Existem outras cidades em que esse déficit é ainda mais premente. Tem outras cidades em que precisa-se ainda mais de 3 a 5, mas Jundiaí precisa de habitação 3 a 5. Se botar qualquer empreendimento aí para sair a 120 e poucos mil reais, 133 mil reais, estamos falando aqui dos tetos, para esse público, vai vender. Quem tem imobiliária sabe.
né? Quem é que está procurando imóvel hoje? É gente que está ganhando lá 2.000, 2.300, 2.500. Você olha os anúncios, né, que retornam, os leads dos anúncios que retornam, você vai perguntar a renda, toda hora está batendo nisso, é no 2.000 e alguma coisa. Quando passa de 3.000, você já fica contente. Esse público da renda de 2.000 e pouco é um público para ser atendido pela faixa 2 do Minha Casa e Minha Vida, o 0 a 3, o 3 a 5 salários. Tá? 5 a 10, Louveira de novo, nas primeiras colocações, Cabreúva, Jundiaí no top 75. Vamos ver o mais de 10, vamos ver assim, classe média e média alta, como é que está? Cabreúva novamente, Várzea, Itupeva, Campo Limpo, Jarinu, Louveira, Jundiaí. Todas as cidades, todas as 7, em boas posições comparadas com todas as outras do estado de São Paulo. Significa que eu vou sair vendendo aos montes para a classe média e média alta? De novo, calma. Quem lançou sabe, né, a dificuldade que está tendo, porque você tem que convencer uma pessoa de classe média e classe média alta, acompanhe em mais detalhes o que está acontecendo na economia, ele pensa mais vezes, né? Ele tem mais gastos mensais, alimentação, alguns gastos com moradia, saúde, educação e por aí vai. Ele pensa várias vezes. Existe um estudo que é o ranking dos bairros de Jundiaí. Vamos passar, são 45 bairros que foram estudados, e ele também traz esse ranking de vários bairros, no déficit total, Vila Alvorada, Jardim do Lago, Vila Maringá, Secap. O que é interessante nesse ranking, olhando por bairro? Tem bairro de várias regiões, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. É bem variado. Tem o 0 a 3, né? 0 a 3, Jardim São Camilo, né? Áreas mais populares, aparecendo em destaque no ranking 0 a 3. 3 a 5, Vila Alvorada, Jardim do Lago, Secap. 5 a 10, olha, já aparece aí novidade, Eloy Chaves, terceira posição. Vamos ver aí de novo classe média. Mais de 10 salários mínimos. Centro. Poxa, se a gente tivesse aí um zoneamento que realmente favorecesse construir mais no centro, está aqui. Ó, Eloy Chaves, Zona Oeste, Vilares em Progresso, Venelo Bofiloli, Retiro. Ó. Quantos bairros a gente poderia aproveitar melhor com... Essa questão do zoneamento de Jundiaí é um capítulo à parte nesta apresentação. A gente vai falar mais disso. Aquela pergunta que a gente já respondeu, a demanda do mercado imobiliário é formada apenas pelo déficit? Não, não é. Há vários outros fatores que formam a demanda. A primeira delas é um número que até, no final da apresentação, gostaria de ter a colaboração de vocês, caso vocês já tenham tido alguma estatística a respeito. Outro formador da demanda é o upgrade de moradia, ou seja, pessoas que têm o seu próprio imóvel e querem comprar um imóvel melhor. Na opinião delas, seria melhor. Às vezes, esse melhor pode ser um tamanho maior, pode ser uma ultralocalização, pode ser uma divisão de cômodos, recursos de lazer diferenciado, enfim. Ele quer comprar um outro imóvel, ele quer dar um upgrade. Isso não é déficit, mas é um motivador de demanda imobiliária. Então, a gente está colocando aqui essa frase, né? Preciso vender antes. Quem é corretor, né? Está lá trabalhando o lead, o cliente parece empolgado, daí ele fala, gostei, mas eu tenho que vender meu apartamento, minha casa antes. Aí esfria, né? Você sabe que não vai conseguir vender tão rápido, né? Quanto você imaginava aquele imóvel. Mas essa questão, pessoal, é uma questão crítica do ponto de vista de planejamento do nosso setor. Na minha humilde opinião, acho que o setor imobiliário precisa entender melhor, se preparar melhor para tratar essa situação de quem tem imóvel e precisa vender para comprar um outro. Acredito que outros setores da economia já se prepararam para isso melhor do que nós. Por exemplo, o setor automobilístico.
Quando eu quero comprar um carro novo, o que eu faço? Pego o meu usado, que eu tenho lá, e deixo lá na concessionária. Ao mesmo preço, o preço de mercado, não. Preço depreciado, com deságio. Né? 20%, 25% a menos. Mas é isso que faz o mercado funcionar. Eu, concessionária, recebo um carro com 20%, 25% a menos e coloco para revendê-lo a preço de mercado. Aí o mercado gira. Eu deixo um carro e pego um outro. De alguma forma, a gente precisa fazer isso. Como é que a gente recebe essa casa, esse apartamento que ele mora hoje? Como gerar um valor que me permita recolocá-lo rapidamente, ou seja, revendê-lo rapidamente, e desse dinheiro usar para comprar um imóvel novo. A gente precisa aprender a fazer isso melhor. Acredito que parte dessa resposta passe por uma integração mais harmônica entre o segmento de imóveis prontos e o segmento de lançamentos. Eu acho que isso é muito compartimentado. Me parecem segmentos que um conversa tanto com o outro, mas deveria. Um depende do outro. Eu acho que as incorporadoras e mesmo as imobiliárias poderiam pensar um pouco mais que por que não trabalhar os dois? Por que não trabalhar mais os dois daqui para frente? Seja do ponto de vista de imobiliária e como incorporador, o que eu posso fazer? Né? Definir aí um limite máximo para aceitar o imóvel, então definir tipos de imóveis que eu acredito que são de liquidez para poder recolocar à venda. De alguma forma, nós temos que pensar melhor sobre isso. Há um perfil de público que não está no déficit e compra imóvel, é o investidor. Perfil investidor. Isso aqui já tem número, né? Já tem estudos que mostram que, em 2016, 39% de quem comprou imóvel no país era para perfil, era de um típico investidor. Um dos maiores drivers de geração, de fomento imobiliário é casamento. A máxima, quem casa quer casa, é uma realidade. Porém, essa máxima vem diminuindo ao longo do tempo. Em apenas um ano, de 15 para 16, o número de casamentos caiu 4%. Em apenas um ano. Hoje, nós temos no país 1.100.000 casamentos por ano. Quer ver um número que está aumentando? Adivinhe. Número de? Vou lá. Divórcios. Esse número não para de crescer. Houve uma época em que, de cada 4 casamentos, você tinha um divórcio. Hoje, de cada 3 casamentos, você tem um divórcio. Eu fiz essa palestra lá em Campinas, na segunda-feira, e lá já estava batendo em 38% de divórcios. Do ponto de vista, vamos dizer, social, isso é uma má notícia, né? Agora, do ponto de vista imobiliário, isso gera oportunidades. Eu costumo brincar, né? Você se separa, em geral você sai mais pobre do que entrou, né? Você tem que dividir bens, é natural, faz parte do jogo. Você sai, vamos dizer, com menos recursos financeiros, só que você torce o nariz para fazer o seu downgrade de moradia, né? Fala, pô, então o que a gente pode fazer? Imagine produtos imobiliários que são menores em tamanho, mas que têm uma série de recursos que facilitam o dia a dia de quem acabou de se separar. Ou seja, um produto pequeno, mas muito funcional, com muitos recursos de lazer e conveniência. Esse é um tipo de produto que tende a crescer com relação à procura daqui para frente. Há um outro fator, eu estou chamando aqui de mudanças culturais. A gente vai falar de algumas mudanças culturais ao longo dessa apresentação, mas a foto já vai indicar uma delas. Nosso país, se há um dos mercados que mais crescem, um dos segmentos da economia que mais crescem, são produtos e serviços para pet. Você vê o tamanho dessas pet stores que saem por aí. Nós temos hoje 74 milhões de seres vivos, que não são pessoas, são cães e gatos, 74 milhões no nosso país, que influenciam a decisão de compra de imóvel dos seres humanos. E a gente olha muito pouco isso. Pergunte, tem pesquisas de fabricantes de rações, né, para animais, e
O que a pesquisa aponta? Que o maior impeditivo para uma pessoa morar num apartamento é ter pet, principalmente quando é cachorro. Se o prédio tivesse mais recursos para cuidar do pet, ele se mudaria com mais facilidade da casa para o apartamento. Então, hoje, ele acaba convivendo numa situação, às vezes, de maior insegurança, numa casa mais sujeita a roubos, assaltos, por causa do cachorro, por causa do bicho. Se ele tivesse um pet place, ou até um local onde um dog walker, ou seja, um cuidador de cães, pudesse ficar com o animal enquanto o casal trabalha, enquanto a pessoa trabalha, ele teria escolhido um apartamento com mais facilidade. Há uma questão demográfica, né, que é uma das mais contundentes. Se você hoje pegar o globo terrestre, rodar ele, né, roda o globo, e aponta o dedo, se o teu dedo não apontar para o mar, aquele ponto onde você tocou em terra firme está tendo um aumento da tempo de vida das pessoas. Então, as pessoas estão vivendo mais, graças a uma série de inovações em tecnologia, mas a forma como elas encaram a vida é diferente, né? Algumas gerações atrás, a pessoa na terceira idade estava simplesmente dedicada a cuidar do neto, ou não tinha muitos planos. Hoje, a terceira idade ela é uma geração muito ativa, tem muitos planos próprios, não apenas ligados à família. Só que algumas necessidades precisam ser atendidas. Muitas vezes são pessoas que viviam em casas, com a família inteira, a família vai embora. Vocês sabem o que é o síndrome do ninho vazio, né? Uma coisa complicada de se administrar emocionalmente. E elas querem sair dessa casa. Elas querem ir para um lugar menor, um lugar mais seguro. Poxa vida, lá fora, pessoal, esse público de terceira idade tem empreendimentos em que você já tem adaptações de batente para poder passar uma cadeira de rodas, você já tem apoio no box do banheiro para evitar aquelas quedas, você tem mais rampas, você tem serviços de lazer no prédio feito por profissionais especializados em terceira idade. Você tem atividades lá embaixo voltadas exclusivamente para o pessoal da terceira idade, ou seja, você já encontra empreendimentos para esse público que vão além do cimento, do tijolo, além do planejamento estrutural, mas também em atividades que complementam a vida da pessoa e que melhoram a qualidade de vida desse público. É um público que já representa 17% da população e 21% da massa salarial do país. Mudanças legais, plano diretor, isso influencia muito na demanda imobiliária, e nós vamos ver um caso de Jundiaí. E há, vamos dizer, itens diversos ligados à economia, finança, social, que a gente vai falar rapidamente. Em mudanças legais, isso que a gente vai falar aqui já aconteceu em outras cidades, mas acho que em Jundiaí foi muito contundente, né? Nós pegamos um estudo de uma legislação anterior, à atual, olhando a zona oeste da cidade, principalmente a região do bairro de Medeiros. Se a gente olhar a principal avenida de Medeiros, que é a Avenida Reinaldo Porcari, ela tinha, lá atrás, na legislação anterior, de 1,2 a 2 de coeficiente de aproveitamento, que é quantas vezes eu posso construir em cima do tamanho do terreno. A ocupação, ou seja, o quanto que eu posso ocupar, percentualmente falando, da terra, era de 60% a 70%. Era muito bom. Muito bom não sei, mas era bom, né? 70%, ok. Qual era o gabarito? Ou seja, a altura máxima que eu posso trabalhar. Nesse local era de 31,5 metros. Ok. Dá para fazer 8 pavimentos, caixa d'água, ok. Tinha densidade líquida, eu podia colocar até 720 pessoas por hectare. E eu, quando tinha que doar, né, eu, empresário, eu, incorporadora, eu tinha que doar 15%, né, da área, sendo 5% para fim institucional e 10% com uma área livre de uso público. Somando tudo, 15%. Aí vem uma mudança de plano diretor, que transforma esse mesmo local em um local onde eu podia fazer 2 de coeficiente de aproveitamento, agora eu posso fazer 1. Onde a minha ocupação podia ter 70%, e agora eu só posso ocupar 40%. Onde eu podia ter um prédio de 31,5 metros, agora eu só posso ter um de 10,5.
10,5. Um térreo, né? Primeiro pavimento, mais um outro lá, acabou. Acabou. Densidade líquida, não tem mais, criou-se um outro conceito, que é uma quantidade mínima de metros de terreno para cada unidade habitacional. Isso também virou um grande gargalo. E em doações, antes eu tinha que doar 15% da área, agora eu tenho que doar 35%. Fica difícil para o empreendedor viabilizar negócios desse jeito. O que acontece quando o empreendedor não consegue viabilizar negócios? Ele produz menos. E o que ele consegue produzir na cidade, ele tem que tentar gerar o melhor retorno financeiro possível. Eu já produzo pouco, né? Eu vou produzir pouco. Coeficiente 1, ocupar 40%, não dá para ser nada alto, eu tenho que doar 35%, eu já vou produzir pouco. O que eu vou produzir para ter um retorno financeiro? Um empreendimento baratinho ou um empreendimento caro? Empreendimento caro. O que acontece com um plano diretor muito restritivo? Ele gera uma elitização da cidade, ele encarece, ele faz com que os empreendimentos imobiliários daquele momento para frente se tornem mais caros. E a gente deixa de atender quem mais precisa de moradia, e os estudos mostram que são as camadas da base da pirâmide, as camadas mais populares. Felizmente, está acontecendo já há algum tempo uma revisão do plano diretor para procurar encontrar um caminho do meio entre um crescimento equilibrado do setor imobiliário, que é o que todo mundo deseja, ninguém deseja um crescimento desenfreado, tá? Mas que seja crescimento, que tenha progresso e não uma estagnação. Agora, vamos olhar um caso em que, às vezes, uma mudança de plano diretor pode ajudar. Isso aqui é um plano diretor, é um pedaço do plano diretor da cidade de São Paulo. Na verdade, isso aqui é um estudo cujos resultados são oriundos da mudança do plano diretor. Não estou aqui fazendo apologia ao plano diretor de São Paulo, não é isso. Mas eu, estudando o plano diretor de São Paulo, eu vi um pedaço dele que me pareceu interessante, que é a lei de HIS e HMP, a Lei de Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular. É um pedaço da lei específico para mexer com moradias populares. E é interessante. Por quê? Ele estimula a produzir unidades sem vaga de garagem, ele estimula a produzir unidades limitando a quantidade de banheiros. Com isso, se eu produzir uma unidade até um determinado tamanho, sem vaga de garagem, até um banheiro, eu ganho melhores coeficientes de aproveitamento, aqueles indicadores construtivos melhoram. E aí, eu, empreendedor, consigo fechar a conta pelo volume de unidades que eu consigo produzir, por não precisar de tanto espaço para botar vaga de garagem. E aí, pessoal, esse estudo pode ajudar um pouco o Jundiaí a avaliar um dogma, ou seja, um ponto que todo mundo achava que ia dar problema, que é, vale a pena produzir empreendimento sem vaga de garagem? No estudo que a gente fez com São Paulo capital, a resposta é sim, mas é um sim com um cuidado. O mercado respondeu muito bem a comprar empreendimentos sem vaga de garagem na capital. Para vocês terem uma ideia, um dormitório vendeu 82%, né, em um ano, em 2017. Isso daqui é de 2017. Quando a gente olha só um dormitório sem vaga de garagem, ele não apenas foi bastante representativo, ele respondeu por 65%, ou seja, quase 2/3 dos imóveis lançados de um dormitório, mas ele também performou muito bem. Ele vendeu 81%, praticamente a mesma coisa do número geral. E no 2 dormitórios, idem. 2 dormitórios, de forma geral, vendeu 70%, e quando você olha 2 dormitórios sem garagem, vendeu 63%. As performances foram muito boas, tanto no geral como sem vaga de garagem. Agora, isso aqui são só números que mostram o VSO, que é vendas sobre oferta, é o desempenho médio do sem garagem, continuando muito bem em relação ao geral. Agora, vamos produzir empreendimentos sem garagem aqui em Jundiaí? Depende da localização, sim. Qual que é o ponto preponderante? Quando a gente olha esse desempenho, tudo estava ligado à proximidade com bons meios de transporte público. Então, lá, os que performaram muito bem ou estavam perto de estações de metrô ou estavam perto de terminais de ônibus que ligavam, que se conectavam a estações de metrô em pouco tempo, menos de meia hora.
Era esse o perfil dos empreendimentos que foram bem-sucedidos. Nós não temos metrô aqui em Jundiaí, sabemos, mas nós temos vários terminais de ônibus espalhados pelas principais regiões da cidade. Temos a nossa região central, que poderia ser um belo exemplo, né, para a gente produzir empreendimentos desse tipo, né? Tem vários terminais de ônibus também. E outra, hoje nós temos Uber. Eu sei que aqui está... temos, não sei, amanhã, né, está uma discussão, está uma questão muito instável, né? Mas, olhando de uma forma geral, né, as cidades que têm Uber proporcionaram uma maior autonomia das pessoas em termos de deslocamento, estimulando aquelas que não têm carro a morarem em lugares sem garagem. Isso aqui são indicadores do chamado Radar Abrainc-FIP. Abrainc é a entidade que reúne as principais incorporadoras do país, e FIP, né? Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. É um estudo muito bacana, está aí disponível para quem quiser estudar com detalhes. São 12 variáveis que influenciam o mercado imobiliário. A gente aqui faz uma transição entre uma apresentação séria e uma apresentação com um pouco de humor. E o humor entra aqui de uma forma bem estratégica. A gente vai falar nesse slide de dois aspectos, tanto as mudanças demográficas como as mudanças culturais. A gente vai falar já das duas coisas. Um último detalhe sobre essa dobradinha demográfica e cultural. Vamos falar da geração Y. A gente falou da terceira idade, e agora vamos falar da geração Y, que são os nascidos em meados da década de 80. O que era assim, um público ainda só de criança e depois adolescente, hoje, 2020, já serão 34 milhões de pessoas. De 25 a 34 anos. 34 milhões de pessoas. Só uma questão. É muita gente, mas eles têm uma forma de pensar muito diferente da nossa. Para começar, que eles não dão muito valor à propriedade, sim à usabilidade. E isso no setor imobiliário é um grande desafio, porque ele tem na sua essência, o setor imobiliário, uma coisa de propriedade, adquirir um imóvel. Então, aqui, com esse público geração Y, nós temos um desafio um pouco maior. Não é intransponível de forma alguma. Já tem muitas incorporadoras que aprenderam a vender para esse público. E aprenderam justamente a, entender que essa questão da usabilidade, tem coisas que ele pode não conseguir deixar de comprar o imóvel. Mas tem todo um resto de serviços que o empreendimento pode oferecer, que estão, sim, ligados à usabilidade e não à propriedade. O cara não precisa comprar, é só pedir emprestado. Nós vamos pegar um caso, daqui a pouco, de uma incorporadora do Rio Grande do Sul, que fez uma excelente leitura do que é vender para a geração Y, bastante focado em lifestyle. A gente vai ver um vídeo deles. E, falando agora ainda de essa dobradinha demográfica e cultural, a gente vai ver um vídeo que vai mostrar a evolução da população brasileira ao longo de vários anos. Vocês vão ver como a pirâmide vai se transformando. Em geral, é um formato pirâmide, né, onde lá embaixo estão os mais jovens e lá em cima os de maior idade. Vocês veem que, com o tempo, a pirâmide vai mudando de forma, ela sai de um formato pirâmide e vai adquirindo um outro formato. Um outro formato. E o tempo vai passando, e o que era uma pirâmide vira... O que esse cidadão está fazendo aqui? Vamos entender? Pode sair, por favor, pode dar o X. O que fez esse cidadão do Zap, esse notório, conhecido, aparecer numa apresentação do setor imobiliário, com todo respeito, devidamente, né, da foto 3x4, daqui, né, para cima. O que fez um cara desse aparecer? O que isso tem a ver com mudanças culturais no setor imobiliário? Tem muito a ver com isso aqui. O uso de humor na estratégia da comunicação imobiliária. Pessoal, nós somos um país dos memes. A gente já foi o país do futebol, né? Não somos mais. Já apanhamos de todo mundo, né? Já esquecemos esse título de país do futebol. Mas acho que a gente pode dizer que é o país dos memes. Até demais. Não é um título que eu me orgulhe, não.
A gente devia encarar com mais seriedade alguns dos nossos problemas. Eu acho que a gente leva muito no humor tudo. Porém, a gente entende que essa é uma forma de comunicação preponderante hoje em dia. E a gente ainda não usufrui disso, não desfruta disso no setor imobiliário. A gente não faz um bom uso disso. A nossa comunicação ainda é uma comunicação muito séria. Alguns casos, algumas decisões começam a aparecer. Eu peguei apenas aqui alguns exemplos de internet, né, do cidadão aqui que está esperando baixar o valor do imóvel para começar a comprar, né, ó, morreu, virou uma caveira. Ou essa do corretor, essa aqui é para vocês, né? Minha cara quando o cliente diz, você pode reduzir a sua comissão, não é a cara que ele faz, né? São exemplos de humor, mas eu queria falar de um exemplo mais profissional, vamos assim dizer. Nós vamos notar algumas empresas que sempre foram consideradas sérias, ainda o são, mas estão começando a usar humor em suas comunicações. Eu vou pegar um exemplo fora do mercado imobiliário e depois um exemplo no mercado imobiliário. Vamos ver um caso. Quem conhece aqui esse cidadão, Walter Mercado, na década de 90, era aquele astrólogo do Ligue Já. Ligue Já. Todas as previsões, Ligue Já. E ele aparece, né, décadas depois, numa campanha da Serasa. O que tem a ver o Serasa, uma empresa de soluções de crédito, com o Walter Mercado? A gente vai entender essa conexão e já adianto, esse vídeo está bombando. Vejam, Serasa pegou o Walter Mercado para divulgar soluções de crédito. Foi bem humorado, foi bem montado, bacaninha. Vejam que foi criado um domínio de internet, né, consulteja.com.br. Então, vai além da propaganda, existe um domínio para abordar essas soluções. E aí, em junho, essa apresentação a gente fez na EJ, aqui em Jundiaí, Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Na época, a gente falou dessa questão do humor, não tinha ainda essa campanha do Walter Mercado. E alguns incorporadores ficaram pensando, pô, ele fazer essa coisa de humor, eu não estou vendo exemplos desse tipo. Não sei. Junho, né? Agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Né? Poucos meses, olha quem investe forte em humor na comunicação imobiliária. MRV. Se vocês olharem tanto o site como aqueles anúncios de remarketing, que são aqueles que ficam meio que te perseguindo, você vai no site, você vê aquele anúncio te perseguindo, né? Os remarketings, todos eles estão com o seu Madruga do Chaves. Quem, né, assiste Chaves ou assistiu alguma coisa, sabe que ele é o cara, né, que tinha que ficar pagando aluguel, vinha o seu Barriga lá cobrar o aluguel dele. Então, o seu Madruga é o símbolo de um cara pagando aluguel. E eles criaram um domínio, euodeiopagaraluguel.com.br, com o nosso ilustre seu Madruga, MRV. Rapidamente, vocês vão ouvir muito daqui para frente esse termo, economia colaborativa. Economia colaborativa é considerada a quarta revolução industrial. É um modelo de capitalismo / socialismo, na minha opinião, parece a junção das duas coisas. Talvez o casamento, depois de décadas de conflito, de brigas de todos os tipos, vem a economia colaborativa e fala, dá para juntar as duas coisas. Economia colaborativa é um novo modelo de se fazer negócio, né, onde cada consumidor é também um produtor, onde as pessoas se juntam para adquirir bens ou trocar bens e serviços. Quem é da geração Y usa a economia colaborativa de uma forma supernatural. As outras gerações também estão usando e às vezes não sabem. Se alguém já adquiriu já foi passar um fim de semana num hotel pelo Airbnb, né, numa casa, num apartamento pelo Airbnb, está usando um recurso, um modelo de negócio de economia colaborativa, onde eu tenho uma casa de praia, eu vou pouco. Então, o que eu faço com ela? Pô, aquilo tem custos. Eu vou ceder minha casa algumas vezes por mês para outras pessoas morarem. Ou então, eu continuo morando nela, mas a casa é grande, eu vou ceder alguns cômodos. Vou dividir custos com pessoas que, eventualmente, queiram usar alguns dos meus quartos, algumas das minhas suítes. Isso é economia colaborativa. Eu sou consumidor e sou produtor ao mesmo tempo.
Outros aspectos da economia colaborativa que remetem muito ao nosso setor é quanto ao uso dos recursos de lazer do prédio. Imagina que você tem hoje um salão de festas que não precisa ser apenas um salão para aniversário. Ele pode ser um local para você ter cursos. Para você... Imagina num prédio popular. Imagina vocês, né, no ramo de corretores, querendo dar orientações para o incorporador. Vocês podem falar para ele, poxa, por que não pega esse salão de festa e não fica também uma área para dar cursos de gastronomia, cursos de complementação de renda? Você pegar o povo lá e falar, pô, vamos fazer aqui um curso para fazer cupcake? Para fazer alimentos que você possa aí gerar uma renda adicional? Imagina que essa questão da economia colaborativa possa ir também para aspectos que vão facilitar a vida de uma família, de uma mãe que tem filho pequeno. De repente, tem a mãe com filho pequeno e ela precisa trabalhar. Com quem que ela vai deixar o filho? De repente, a creche está cheia, a creche é longe, a creche não é boa. E se ela consegue se juntar com outros moradores do prédio, se cotizar para ter uma babá? E essa babá ficar no prédio, numa área de lazer devidamente preparada para isso, para ser uma creche interna. As pessoas se juntam, se cotizam e adquirem um profissional. E isso como? Como se faz isso? Há uma outra vertente da economia colaborativa, que são os aplicativos. Existem hoje apps, como, né, se diz, aplicativos condominiais, onde essa cotização, essa vaquinha, para se adquirir algum tipo de serviço, ela acontece com muito mais facilidade. O profissional entra nesse aplicativo, oferece os seus serviços, devidamente aprovado pelo síndico, enfim, por algum conselho, e aí as pessoas falam, opa, eu quero, o outro fala, eu quero, pronto, já tem um número suficiente para usar aquele serviço. Isso pode ser para uma creche, para um professor de inglês que vai dar aula de reforço, pode ser para um grupo de mulheres que querem fazer zumba fitness no prédio, pode ser para um grupo de jovens que querem fazer crossfit lá na área de lazer, enfim, tem N funcionalidades. Agora, economia compartilhada ou economia colaborativa é um termo que veio para ficar, já está permeando vários setores da economia e o imobiliário é um deles. Um pouco atrasado, mas está chegando. Tinha comentado de uma incorporadora do Rio Grande do Sul que lançou um empreendimento com todo um foco para a geração Y, com uma abordagem para a geração Y. Vocês vão perceber a diferença que é em relação a uma comunicação tradicional. Vamos dar uma olhada? Alguém viu alguma planta de apartamento nesse vídeo? Uma plantinha baixa, como a gente costuma ver? Não tinha. Qual era o foco? Lifestyle, estilo de vida, convivência, usabilidade, vários aspectos de economia compartilhada para a geração Y. Sustentabilidade, esse também é um outro aspecto muito importante para a geração Y. Por fim, falamos muito de aspectos que influenciam a demanda. Começamos com déficit, falamos de outros fatores. Agora para se ter sucesso no empreendimento, tem outros aspectos que também vão além da demanda imobiliária, que a gente precisa entender e que vocês também, como profissionais de corretagem, precisam fazer uma leitura interna. Aqui a gente fala sobre vocação da empresa. Mas é importante vocês também olharem qual é a vocação de vocês na área de corretagem. Tem profissionais que são melhores para alto padrão, tem profissionais que vão muito bem com um padrão popular, tem profissionais que se destacam em loteamentos. Então, é importante vocês entenderem, né? O que eu faço bem? Tudo bem, você pode, de repente, fazer de tudo um pouco. Mas procure identificar aquilo que vocês performam melhor. E, de repente, fazer algum tipo de especialização nisso, né? Darem um foco nisso. Aqui na nossa região você tem casa, você tem loteamento, você tem apartamento, tem alto padrão, tem médio padrão, é bem variado. Então, acho que aqui dá para ainda... Você ainda pode escolher que empreendimento você quer trabalhar, de boas incorporadoras, sem perder o foco daquilo que você faz de melhor. Sabe o que a gente falou, que não adianta só olhar déficit, a gente tem que identificar, mensurar e acompanhar o desempenho desse mercado. Mais do que isso, a gente não tem que olhar só para a parte
vamos dizer, se fosse uma incorporadora só para a parte de incorporação, se fosse arquitetura só para o ramo só para o trabalho de arquiteto, a gente tem que entender a cadeia de valor inteira do setor. Alguns problemas acontecem numa parte da cadeia de valor que não é nossa. E, por fim, um recadinho do Steve Jobs aí, que é sempre bom. Vamos ver. Vocação da empresa. Aqui a gente faz uma provocação. Nós vamos pegar 2 empreendimentos da cidade, reais. Esse aqui é um empreendimento na região de Tulipas, e esse aqui é um empreendimento lá no Jardim Ana Maria, vai. Esse aqui, esse da esquerda, é um empreendimento de perfil popular. E esse aqui é um empreendimento de alto padrão. Vamos imaginar que este aqui popular fosse feito pela Lindenberg e esse fosse feito pela MRV. Nós estamos falando de 2 casos reais aqui na cidade. Esse aqui é lá no bairro de Tulipas, foi um empreendimento da MRV, bem sucedido, e esse aqui é um empreendimento da Lindenberg, também bem sucedido. Agora, e se a gente invertesse as incorporadoras? Se a Lindenberg quisesse fazer popular e a MRV quisesse fazer alto padrão, será que daria certo? Iria do mesmo jeito? Será que a MRV ela teria, vamos dizer, as habilidades de uma Lindenberg com relação a projeto arquitetônico, paisagístico, acabamentos? Será que a Lindenberg teria o know-how para a parte de enxugar custos, né? Custos controlados, uma parte orçamentária muito rigorosa para poder entregar um empreendimento de preços competitivos? São habilidades diferentes. Então, como eu falei, assim como uma incorporadora tem que entender sua maior vocação, o profissional da área da corretagem também. Qual é aquela coisa que eu faço melhor do que outros produtos imobiliários, né? Isso, a parte de identificação, mensuração, entender o desempenho de mercado efetivo, esse aqui é um dos trabalhos da nossa empresa, né, da Saber Fazer. Aqui é um caso real, o eixo da Raposo Tavares, pegando várias cidades, São Paulo, Cotia, Vargem Grande Paulista. A gente analisa o desempenho dos empreendimentos, estuda o desempenho de cada um, entende o tamanho das faixas de renda em cada cidade. Isso é parte do nosso trabalho, de entender efetivamente o desempenho do mercado imobiliário. Inclusive, agrupando essas informações e classificando essas informações sobre diversas categorias, olhar por faixa de valor do imóvel, olhar por tipologia, a gente entende preço de venda, estoque, percentual vendido, o total de unidades lançadas. Então, isso é um trabalho importante, tanto para o incorporador como para o próprio corretor entender o que está indo bem no determinado setor. Agora, com relação à cadeia de valor, a gente vai pegar um vídeo nosso, institucional, que mostra casos em que, às vezes, por não olhar bem um elemento da cadeia de valor, a gente teve problema, não foi tão bem sucedido no lançamento. São casos reais. Tá? Claro que não vamos dar nomes aos bois, mas são casos que pegaram desde vamos dizer, um arquiteto muito criativo. Vamos ver, depois eu falo. Por trás desse vídeo institucional, tem alguns casos reais dentro da cadeia de valor. Eu tive um cliente com um escritório de arquitetura que queria fazer coisas tão mirabolantes que o incorporador ficou maluco. Um outro caso em que o incorporador foi atuar numa cidade onde não conhecia muito a mão de obra local e teve que importar a mão de obra de outras cidades. Era um pessoal que não tinha um nível de qualificação tão bom quanto na cidade onde ele já trabalhava. Isso encareceu custos, teve que trazer gente de fora, né? Teve um outro caso de um incorporador que não conseguiu mobilizar devidamente as imobiliárias. Trabalhou com algumas grandes de fora e não trabalhou com as imobiliárias locais, que tinham carteiras de investidores locais, meio que desprezou e foi só para trabalhar com as de fora. E as de fora, uma hora, já não davam mais atenção, já queriam partir para um próximo produto lá da grande imobiliária, e aí também foi um caso mal sucedido por causa da imobiliária na cadeia de valor. Agora, o nosso Steve Jobs, aí, que influencia tanta gente, ele destaca a questão da intuição, né? Da gente seguir essa voz nossa interna, né? A gente pode chamar a intuição como
um conjunto, uma experiência acumulada ao longo de muitos anos. Então, vocês, corretores, com o tempo, começam a ter essa intuição mais aguçada. Vocês vão lá num meeting, né? Aí vocês falam, acho que isso aqui não vai dar certo, né? Os mais experientes já sabem, não vai dar. Né? E em outros casos falam, esse produto aqui é interessante, esse aqui eu vou me dedicar. Muitas vezes essa intuição, esse acúmulo de experiência acaba respondendo às nossas questões de uma forma muito rápida. Às vezes vem essa sensação que a gente nem entendeu muito bem como chegou na resposta, mas a resposta veio. Aquela questão, vou nessa ou não vou nessa, a resposta veio rápida. Mas como ela veio, às vezes é tão rápido e vem com um acúmulo de informações tão grande que a gente chamaria, então, vamos dizer, de intuição. O que a gente quer dizer é, não despreze isso, considere isso nas suas decisões. Façam os estudos, contratem uma empresa de inteligência, conversem com mais pessoas, mas não deixe de analisar não deixe de dar voz, né, à sua intuição. A gente está indo para o fim desta apresentação. E o fim dela é uma homenagem. É uma homenagem ao setor imobiliário, ao empreendedor imobiliário, ao corretor imobiliário, cuja característica comum é ter que atuar todo dia, enfrentando as mais diversas adversidades do mercado, e ainda assim persistir. Quando a gente atua lidando com tantas adversidades e persiste, porque a gente sabe que quando o corretor vende um imóvel, ele está fazendo um imóvel adequado às necessidades, ao desejo de uma família, a gente sabe que está fazendo um bem muito grande a essa família. A gente está mexendo com algo de muito valor, que influencia a vida de muitas pessoas. Esse bem é muito grande. E muitas vezes ele vale esse esforço que a gente passa, os perrengues que a gente passa, porque o resultado final é muito valioso. É exatamente o que faz um surfista. Um surfista passa por muitas dificuldades para usufruir daquele momento mágico que é surfar. Esse aqui, um dia que eu estava na Praia da Baleia, litoral norte de São Paulo, um dia maravilhoso, não esqueço desse dia. Apesar de ter sido um dia maravilhoso, eu já corri risco de vida algumas vezes surfando. Risco de morte, né? Algumas vezes surfando. Mas nem por isso eu abandonei. Eu aprendi a mensurar melhor o risco do surf, a entender melhor o ambiente e desfrutar daquilo com mais cuidado. É a mesma coisa na nossa vida no setor imobiliário, aprender a ler, a fazer uma leitura de uma série de forças que são maiores do que a gente. Mas quando a gente faz essa leitura mais adequada, a gente tende a performar melhor e nos momentos difíceis a gente tende a ficar mais quietinho, esperando algum momento mais interessante. É a mesma coisa no surf. A gente vai ver essa relação bem explicada nesse vídeo. Pessoal, aí no último slide, os nossos dados de contato. Quem quiser conversar um pouco mais sobre esse trabalho, trocar informações, dicas, os dados estão aí. Endereço internet, e-mail, telefones. E, claro, meu muito obrigado pela presença de vocês. Estarei aqui ao final da palestra também para conversar mais um pouquinho, tá? Obrigado.